Se liga no papo que eu vou te mandar, Satanás, se quiser nos derrubar, vai ter que ralar. Suar a camisa, vagabundo. Fabão, um soldado, dois manos chegados como sempre, bem representados pelo rei, a luz, o fogo, Jesus. Mandando tipo como? Tipo com abóbora. Tipo pesadão no microfone eu conto a história. Tipo como? Tipo com abóbora. Tipo pesadão no microfone, mandando a letra. Pesadão como sempre. Muito bem, hoje eu recebi uma pergunta que nós vamos procurar responder, dizendo o seguinte: pastor, por que é pecado usar drogas e ser viciado em café ou outros condimentos mais fortes não é? E na mesma linha de raciocínio, pastor, o que o senhor acha sobre liberar o uso recreativo das drogas, no caso da maconha, que muito se fala? Primeiramente, eu quero dizer para você que está me ouvindo, para você que fez essa pergunta, que esse, indiscutivelmente, é o tema mais capcioso, né, que chegou até mim ultimamente. Para falar sobre esse tema de drogas, liberação e tudo mais, não dá para nós ficarmos apenas em teses, apenas em cima de pesquisas que já foram feitas a respeito do mesmo assunto. Nós temos que também ir mais a fundo. Tanto é que, se formos pegar só a respeito de pesquisa, nós vamos ver que inúmeras vezes, você que está me vendo, você que está me ouvindo agora, você que nos assiste sempre através do nosso canal, você deve ter visto falar, por exemplo, que o café faz mal para a saúde. Daí uns dias você vê um outro estudo dizendo que o café faz bem para a saúde. Você deve ter visto falar também, não, o vinho faz mal para a saúde. Ah, não, o vinho faz bem para a saúde. Ah, o vinho é muito bom. Ah, mas o vinho também mata. Ah, pessoas que são magras são mais saudáveis. Mas não é bom ser muito magro, porque se for muito magro, também não é sinal de saúde. Então, para falar sobre esse tema de drogas, eu quero basear exclusivamente na Bíblia. Afinal, a Bíblia tem que nos servir como nossa única regra de fé e conduta. De maneira que, se você que está me vendo, é cristão e não tem como base da sua crença a Bíblia Sagrada, é melhor, sem dúvida nenhuma, você pedir ao Senhor que tenha misericórdia da sua alma, tenha misericórdia da sua vida. Porque, para mim, a Bíblia deve nos orientar, de tal maneira as nossas vidas, para que nós apresentemos-nos diante do Senhor semelhante a como viveu Jesus Cristo. É isso que nós vemos, por exemplo, em Romanos 12, versículo 1. Nesse texto, Paulo diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Em Lucas, capítulo 24, versículo 27, e também no versículo 44, Jesus Cristo, ele próprio afirma que ele veio à terra em cumprimento às leis, aos profetas e aos salmos. E em Efésios capítulo 1, versículo 23 e 24, Paulo afirma que Jesus é o cabeça da igreja e que ele cumpre na igreja toda a sua plenitude. Partindo desse princípio, partindo disso que eu acabei de ler aqui para vocês, nesses textos, o primeiro indicativo de como devemos viver e se seria lícito fumar maconha ou não, diz respeito a buscar uma vida parecida com a de Jesus. E, portanto, diante disso, depois daquilo que nós expomos, diante de termos uma consciência da necessidade de vivermos como Cristo e não de escandalizarmos os nossos irmãos, nós devemos ter em mente um versículo de suma importância, que está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Porquanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei, para quê? Para a glória de Deus. Portanto, a pergunta que pode responder à nossa indagação sobre se é lícito fumar maconha, será possível, pergunto para você, essa é a pergunta, será possível fumar maconha para a glória de Deus? Você acha que isso é possível? Eu, particularmente, creio que não. Em 1 Coríntios 10, versículo 23, Paulo diz então o seguinte: todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Eu não creio que fumar maconha possa edificar ninguém, possa convir a qualquer pessoa que conheçamos, sabendo que a maconha, assim como tantas outras plantas, todas foram realmente criadas por Deus. O próprio tabaco foi, inclusive, criado por Deus. E se ele criou todas essas coisas, então elas são boas? Sim, pode ser boa. Porque diz a palavra de Deus lá em Gênesis 1, versículo 12, que Deus, olhando aquilo que ele tinha criado, ele viu que tudo era bom. Mas o fato de algo ser bom
não significa que o modo como se utiliza isso é igualmente puro. Além do que, o pecado, nós não podemos esquecer isso, corrompeu todas as coisas que Deus tinha criado, trazendo espinhos, trazendo cardos, como diz lá em Gênesis 3,18, até a terra, fazendo com que o quê? Fazendo com que a criação que Deus criou sofra consequências da desobediência do homem. Veja esse versículo que Paulo diz em Romanos 8, versículo 22. Porque sabemos que toda a criação, diz Paulo, geme e está juntamente com dores de parto até agora. Por quê? Por causa do homem que corrompeu essa criação através do pecado. Para finalizar, eu quero deixar claro que eu creio que a maconha foi criada por Deus. Isso é ponto pacífico. E creio mais ainda que na medicina ela pode possuir a sua validade, tal qual inúmeras outras plantas, inúmeras outras substâncias que há no mundo. O que não se deve, entretanto, é ser usada para o consumo por meio de baseados, cigarrinhos, pois nenhum benefício isso traz para a pessoa que faz uso dessa maneira. Eu não preciso discorrer aqui sobre os efeitos maléficos da maconha, que tem criado, um dia desse eu estava vendo uma matéria muito bem escrita, dizendo que nós estamos criando um país de esquizofrênicos, de pessoas que, por causa da maconha, pessoas que os seus neurônios estão sendo destruídos por causa da maconha. Então, sobre a descriminalização, que foi a outra pergunta que me falaram, eu sou plenamente favorável. Talvez eu seja o único pastor no Brasil favorável à descriminalização da maconha. Por quê? Porque eu creio que dessa forma existiria bem menos crimes, bem menos homicídios, o governo arrecadaria mais impostos, como arrecada com o tabaco, com o álcool, por exemplo, Porque hoje em dia, quem está ganhando dinheiro com a maconha, com as drogas de modo geral? Apenas os grandes traficantes. Eles lucram com a venda das drogas, acabam usando esse dinheiro do lucro para financiar outros crimes, como o tráfico de pessoas, tráfico principalmente de mulheres para outros países, o tráfico de armas, assaltos a bancos e muitas outras coisas, tráfico de órgãos, inclusive, de pessoas, Eles pegam a criança, vendem para outros países para ser tirado o órgão de outras coisas, mas tudo isso financiado com o quê? Com o dinheiro das drogas. Então, se descriminaliza isso, o governo passa a ter um controle maior e, com certeza, quando a coisa não é proibida, menos gente passa a usar. Porque se não for proibido, o governo pode fazer, por exemplo, campanhas educativas, como faz e como veio fazendo nos últimos 10, 15 anos a respeito do tabaco, o que diminuiu consideravelmente o número de usuários de tabaco. Por quê? Porque o governo veio fazendo isso ao longo do tempo. Se as drogas forem descriminalizadas, o governo também vai poder fazer isso e, com toda certeza, vai causar muito menos problemas à comunidade. E você, o que acha? Deixe seu comentário aqui embaixo no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e sejam todos bem-vindos. Tamo na pilha, irmão, pesado aí, se liga. Se liga no papo que eu vou te mandar. Satanás, se quiser nos derrubar, vai ter que ralar. Ter que suar a camisa, vagabundo. Fabão, um soldado, dois manos chegados como sempre, bem representados pelo rei, a luz, o fogo, Jesus. Mandando tipo como? Tipo com abóbora. Tipo pesadão no microfone eu conto a história. Tipo como? Tipo com abóbora. Tipo pesadão no microfone. Mandando a letra, pesadão como sempre. Mandando um papo para todos os remanescentes. Sou eu. Todos aqueles da resistência contra o inferno. Todos aqueles da resistência.